Boa noite, turma. Boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da questão dos terraplanistas e, de certa maneira, também um pouquinho sobre a questão de fato ou fake, né? Se bem que isso vai estar implícito nessas questões aí. Em primeiro lugar, a gente precisa entender essa questão dos conceitos, né, de terra plana, né, para compreender um pouquinho essa questão dos terras planas e de terraplanistas, a gente precisa ver dois conceitos iniciais. É o conceito sobre heliocentrismo, ou seja, do Sol como centro de um sistema, né, do nosso sistema solar, do centro do universo, né, uma concepção mais antiga, né, e o geocentrismo da Terra como centro de tudo, né. Então, existem essas duas concepções, né. Então, a questão do heliocentrismo sendo o Sol como centro e a Terra girando e os outros planetas girando em torno do Sol, e o geocentrismo justamente ao contrário, sendo a Terra o centro, né, do sistema e o Sol e as outras coisas girando em torno da Terra, a Lua e o Sol girando em torno da Terra. Tá? Esse conceito, né, de geocentrismo, ele vem desde a antiguidade, né, e final da Idade Média, né? Aliás, veio desde a Antiguidade até o final da Idade Média, no início da Idade Contemporânea, aliás, da Idade Moderna. Naquela época, se pensava o seguinte, que a Terra era o centro de tudo, era plana, em forma de panqueca, e os anjos puxavam o Sol durante o dia em volta da Terra, e à noite puxavam as estrelas em volta da Terra. Né? Tinha esse conceito de Terra plana. Vale lembrar também que esse era um conceito, basicamente, principalmente na Idade Média, onde a Igreja Católica dominava. Né? Então, principalmente na Europa, era um conceito europeu, né? E onde a Igreja Católica tinha os seus domínios, né? Então foi o chamado da Idade Média da Idade das Trevas, né? Vale ressaltar que mesmo naquela época nem todas as pessoas, né, acreditavam nessa teoria. Então algumas pessoas, algumas pouquíssimas pessoas, eles tinham a concepção, tinham a crença do que a Terra era redonda e que a Terra girava em torno do Sol, né? Eles tinham essa concepção heliocêntrica, mas é claro que eles também não podiam falar as ideias deles. Então, poucas pessoas, alguns estudiosos, alguns observadores, né? As pessoas que tinham conhecimento na época tinham essa ideia. Mas como a dominação era da Igreja Católica, qualquer pessoa que fosse falar sobre essas ideias, eles poderiam ser acusados de heresia e entre outras coisas e serem executados, né? Serem mortos por conta de difundir esses pensamentos. Então, esse pensamento de geocentrismo ele era disseminado pela Igreja e também pelos reinados na época como forma de dominação, tá? Vale lembrar que esse conceito de heliocentrismo ele não é novo, ele é antigo também, né? Então, desde os filósofos antigos de Aristóteles, Platão, Arquimedes, Aristarco, Plutarco lá, antes de Cristo ainda, por volta de 300, 500 anos antes de Cristo, eles tinham já tinham o conceito heliocêntrico, né? Então já tinha esse conceito de que a Terra era redonda e girava em torno do Sol. Não se sabe por quê, aliás, sabe-se, né? Por que esses conceitos não chegaram na época medieval, na Europa medieval, justamente por conta da dominação do pensamento dominante, da ideia dominante que tudo estava submetido aos poderes dos reinados e principalmente da Igreja Católica. Né? Então, havia um aprisionamento do conhecimento, tá? Justamente por questões de dominação. Esse conceito de heliocentrismo, aliás, de geocentrismo, ele começou a mudar, principalmente, né, a partir de Galileu Galilei, ele criou, alguns dizem que ele criou os instrumentos de luneta e telescópio, instrumentos de observação do espaço. Há algumas controvérsias em relação a isso, porque dizem que esses instrumentos foram criados muito, muito, muito antes, né? Até talvez há alguns milhares de anos atrás, talvez até na época mesmo dos filósofos gregos, né? Mas de qualquer maneira, Galileu, ele modernizou, se ele não criou, mas ele modernizou esses aparelhos e aí ele conseguiu uma observação mais acurada do espaço, né? E aí ele conseguiu ter, de certa maneira, partindo um pouquinho do método científico da época, mas conseguiu provar algumas questões em relação à Terra ser redonda, né? E não plana
e o Sol e a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário. Isso também foi, de certa maneira, também comprovado por Newton, né? Na Idade Média também, por volta do ano de 1643 em diante, né? Quando, principalmente lá para o início do século XVI, né? 1700 e alguma coisa, nas observações, principalmente quando Newton ele criou a lei da gravitação, né? Explicando a questão que tudo é puxado pelo centro para o centro da Terra, né? Da lei da gravitação universal, e também nas suas observações dos astros, como os planetas que se conhecia na época, a questão do Sol, das mudanças, né? do Sol e da Lua e tudo mais, e aí Newton também contribui muito para essa questão do conceito de heliocentrismo. Só para vocês terem ideia, em relação à a Igreja Católica só começou a admitir que que a forma não era em forma de panqueca. E esse modelo heliocêntrico da Terra girar em torno do Sol apenas em 1835 com o Papa Gregório XVI. Até anteriormente, a Igreja ainda mantinha esse pensamento, né? Não era bem o pensamento da Igreja, era só um instrumento, na verdade, de dominação. Não era bem o que eles acreditavam. Não. Os estudiosos da Igreja, claro que eles tinham outras ideias, mas não podia se disseminar essas ideias, como eu já disse anteriormente. Né? Vale ressaltar ainda que mesmo na Europa, né, isso por conta das grandes navegações e até um pouco antes, mesmo ainda já com os vikings, por volta do ano 1200, né, nas grandes conquistas dos vikings, né, e também na época das grandes navegações da Europa, de Portugal e Espanha, principalmente por volta do ano de 1490 e até o ano 1500 e alguma coisa, que esses navegadores e esses estudiosos que auxiliavam, de certa maneira, esses navegadores com alguns instrumentos, né, de navegação, eles já tinham esse, direi, entre aspas, esse conhecimento e essa ideia de que a Terra não era plana, né, que a Terra era esférica, né? Então, mesmo na Europa daquela época já tinha outros pensamentos, mas vale ressaltar que o principal era a grande massa, a imensa maioria da população, nas informações que eles tinham e que como essas informações chegavam até eles. Em relação especificamente à questão dos terraplanistas, né? Então, e também com essa questão do método científico que nós vimos na aula anterior, a gente pensa, né? Então, como é que os terraplanistas, dentro desse método científico, conseguem explicar algumas coisas, ou conseguem explicação para algumas coisas? Exemplo, como é que eles explicam essa questão do dia e da noite e, ao mesmo tempo, dentro do espaço terrestre, dentro do planeta Terra, ter o dia diferenciado? Então, enquanto há partes do planeta que está durante o dia, outras partes estão à noite. Então, por exemplo, aqui, nós estamos aqui agora no Brasil, por volta por exemplo, se nós tivermos às 2 horas da tarde, lá no Japão, 2 da manhã, né? Eu, por exemplo, tenho uma amiga na Austrália que eu só posso mandar mensagem para ela, a gente só se comunica, então, geralmente nesse período de manhã cedo, né, no período, né, porque lá é à noite, no início da noite, ou quando é aqui no início da noite, porque lá está no início da manhã. Então, se eu for mandar mensagem, por exemplo, para ela, como são 13 horas de diferença, por volta das 10, 11 da noite, né? Então, 11 da noite lá já vai ser meia-noite, né? Então, aliás, vai ser meio-dia do outro dia, aliás. Se eu mando mensagem para ela, por exemplo, ao meio-dia aqui, lá já vai ser 1 da manhã. Então, tem essa diferença de mais 13 horas, de 13 horas de diferença, né? E como é que os terraplanistas explicam isso? Porque se a Terra fosse plana, então a luz solar seria projetada mais ou menos da mesma maneira. Então não haveria essa diferença, né? Então como é que eles explicam isso? Para a gente até pensar. Essas questões também de viagens a longas distâncias. Então, por exemplo, a gente pode pegar um avião, né? Por exemplo, no Brasil, a gente pensando mais ou menos em linha reta, ir lá para o Oriente Médio, né? Pousar no Oriente Médio, do Oriente Médio ir até o Japão, do Japão ir, por exemplo, até a Ilha de Páscoa, ali no meio do Pacífico, e da Ilha de Páscoa vir a algum país aqui da América Central, tal como Equador, ou Colômbia, Venezuela, que está no mesmo alinhamento, e depois vir para o Brasil. Então, a gente sai de um ponto, dá a volta no globo e retorna basicamente ao mesmo ponto. Então, como é que os terraplanistas explicariam isso, por exemplo, se a Terra fosse em forma de panqueca, como eles dizem, né?
Uma outra questão são as estações do ano. Então, como é que tem as estações do ano que modifica essa questão do clima? Né? Uma época do ano ser mais frio, outra época ser mais quente, outra época ventar mais, né? Então, se tudo é plano, se tudo é igual, receber a luz do sol de maneira mais ou menos uniforme. Uma outra questão também é como é que eles explicariam, até pela essa questão da luz uniformemente espalhada num plano do mesmo jeito, como é que eles explicariam essa questão dos lugares quentes e outros lugares frios. Então, por exemplo, aqui tem lugares do Brasil, nós estamos aqui na Chapada, né? Claro, tem a questão da altitude. Aí nós temos alguns lugares bem mais quentes, como próximo da gente aqui, igual a região de Barreiras, né? Ao passo que o Brasil é um país tropical, é um país de clima quente. Por exemplo, você for a algumas cidades da Rússia, que fica dentro da Sibéria, a temperatura média é menos 40 graus Celsius. Então, a média tem vez que chega até a menos 73 graus Celsius no país. Então, como é que eles explicam isso? Já que a luz, já que é plano, então a luz seria basicamente refletida de forma uniforme, né? Então, por todo o planeta, se a Terra fosse plana. Como é que eles explicariam isso? Uma outra questão são as correntes de vento e as correntes marítimas. Então, a luz sendo distribuída de forma, sendo plana, a Terra sendo plana, então como é que eles explicam essa questão dessas correntes, sendo que a luz seria distribuída mais ou menos de forma uniforme em todo o planeta, se ele fosse plano, né? Aí, por exemplo, com essas questões de correntes de vento e correntes marítimas é que dá, em certas épocas do ano, dependendo do aquecimento das águas, certos fenômenos climáticos, tal como grandes furacões, grandes tornados e tudo mais. E isso só ocorre em alguns lugares, né, da Terra, outros ocorrem ou não ocorrem, ocorre menos intensidade. Então, como é que eles explicariam isso? Outra questão também são os lançamentos de satélite. Recentemente o Brasil foi lançado, não no Brasil, mas na Índia, por um foguete indiano, foi lançado um satélite brasileiro, que já está em operação, né? O Amazonas. E aí ele manda foto de todo o planeta para aqui. Então, como é que eles explicariam essas questões? Outra coisa também é o nosso sistema de comunicação que eles usam largamente até inclusive para difundir as ideias deles, né? Então, o nosso sistema de internet, de comunicação é baseado em satélites, todas essas comunicações, né? Então, como é que eles explicariam essas questões desses satélites, desses sistemas de comunicação girando aí, esses satélites em volta da Terra? E, por fim, claro, as viagens espaciais. Então, no momento, como vocês devem ter acompanhado, tem um robô, um Perseverance, que é o Perseverança em Marte, né? Que foi lançado uma nave há algum tempo atrás, e esse robô está em Marte. Então, como é que eles explicam essas viagens espaciais, né? Então, e se também forem pegar um instrumento de observação, tal como um telescópio, alguma coisa assim, eles vão ver os outros planetas que são redondos. Aqui a gente consegue ver a Lua, que é redonda, isso é um visual sem precisar de telescópio nenhum, que de forma arredondada. Certas épocas, certos períodos, a Lua a gente só vê uma parte dela, mas se você for tentar observar bem, fixar os olhos, você vai conseguir enxergar a outra parte da Lua que está escurecida, que não recebeu a luz do Sol. Então, como é que eles explicariam essas coisas? E aí, estão as nossas referências, caso vocês também queiram pesquisar mais, tá ok? Então, valeu, obrigado.